E aí, diário? Não sei se meu relato se encaixa como terror, bizarro ou os dois ao mesmo tempo. Bem, numa noite há alguns anos eu não conseguia dormir, então comecei a rolar o feed do TikTok para ver se pegava no sono. De repente apareceu uma live de um cara sentado em algo como um depósito escuro ou um porão, olhando fixamente para a câmera. Estava fantasiado de cachorro, com uma máscara barata e horrível, que dava uma sensação péssima. O ponto é que cada vez que alguém mandava um presente, ele latia como um cachorro agressivo e comia um pouco de uma comida que estava numa bandeja, que parecia de cachorro. Talvez alguns digam que não é tão grave, mas na hora me deu uma sensação de desconforto absurda. Era de madrugada, tudo estava em silêncio em casa, e o cara claramente não estava bem da cabeça. Depois de alguns minutos, ninguém mais enviava presentes, o chat ficou vazio. O homem começou a se arrastar lentamente até a câmera como um cachorro ferido, murmurando palavrões baixo. De repente acho que tentou encerrar a live, mas não percebeu que ainda estava transmitindo. Então tirou a máscara e vi que era um homem velho, de uns 70 anos. Ele então se virou para a parede atrás dele e começou a conversar com ela. Juro que foi a coisa mais bizarra que já vi na vida. O pior de tudo é que a bexiga que estava amarrada na parede com um barbante começou a se levantar sozinha. Saí da live na hora e essa foi a única live estranha que vi na vida. Não sei o que estava acontecendo, mas sei que algo aconteceu. Minha professora do ensino médio dizia que se você quer se livrar de uma dor de dente, quebre uma perna. Eu nunca soube se ela falava sério ou se era só uma metáfora barata, mas a lógica era simples. Uma dor menor desaparece quando surge uma maior. Naquela época eu estava arrasado e com o coração em pedaços. A relação terminou mal, embora tecnicamente quem terminou comigo foi ela. Ela me traiu e ainda assim teve a última palavra. Eu carregava ataques de ansiedade, noites de insônia com aquele vazio horrível no peito e pensando em tudo o que tinha acontecido. Totalmente inesperado, alguns dias depois, me avisaram que ela havia morrido. Não fiquei sabendo por amigos nem pelas redes sociais. Foi a mãe dela quem me ligou diretamente, como se eu ainda tivesse o direito de receber essas notícias. Eles sabiam muito bem que já não éramos mais um casal. Respondi que iria embora, para ser honesto, fosse mais por curiosidade mórbida do que por tristeza. Queria confirmar se era verdade. Cheguei ao velório sem rancores nem lágrimas. Estranho, porque eu já não sentia mais o impacto da separação, nem mesmo a raiva por ela ter me traído. Era como se a parte do meu cérebro que regula as emoções tivesse entendido algo que eu ainda não compreendia. Fiquei umas 2 horas lá, conversando com a mãe dela. Aquela mulher nunca tinha ido com a minha cara, mas pareceu se aliviar um pouco quando contei algumas histórias bonitas sobre a filha dela. Claro que não mencionei que um dia encontrei preservativos na bolsa dela, nem que havia entrando no carro de outro cara. Não era o momento. Quando já estava me despedindo, a mãe dela se agarrou em mim, implorando que eu fosse ao enterro. Disse que eu tinha sido alguém importante na vida da filha dela. Para ser honesto, eu não pretendia ir. Muita gente nem sabia que já não estávamos juntos e se aproximava para me abraçar forte, me dando condolências como se eu fosse viúvo. Eu só respondia: "Não, senhora, estou tranquilo." Ela morreu asfixiada com um caroço de pêssego em casa, na frente da própria mãe. E se não fosse assim, eu teria sido o primeiro suspeito. Bom, eu acabei indo ao enterro sozinho. Minha chefe disse que me acompanharia, mas respondi que ia só por curiosidade, e que além disso lá estaria a tia da Letícia. Aquela mulher que sempre irritava a mãe dela. O cemitério estava lotado desde a entrada.
Assim que passei pelo portão, senti o cheiro forte das flores brancas. Vi um monte de gente vestida de preto, parada sem saber muito bem para onde ir, se cumprimentando em murmúrios. Eu achava que ia encontrar algum rosto conhecido, alguém que me reconhecesse, mas não. O céu estava cinza, com aquelas nuvens que não desabam em tempestade, mas deixam uma garoa incômoda que molha a roupa sem você perceber. Caminhei pelos corredores de terra e me enfiei entre os túmulos, pensando que por ali chegaria mais rápido à capela, mas não. Acabei me perdendo entre lápides tortas e árvores velhas que levantavam o chão com suas raízes. Foi aí que dobrei uma esquina e vi uma senhora idosa de joelhos no chão. Não parecia estar rezando. Estava com as mãos sujas de lama, os joelhos ralados e uma expressão de cansaço brutal. Ela tinha caído e não conseguia se levantar. Sem pensar, corri até ela. Devia ter uns 80 anos, a pele enrugada e tremendo pelo esforço. A uns 10 passos de onde ela estava, vi um balde de plástico jogado, vazio, como se tivesse rolado quando ela tropeçou. A situação era fácil de entender. A raiz de uma árvore tinha levantado a placa de cimento do chão, a senhora tropeçou, caiu de cara e soltou o balde. Imagino que ela estava indo buscar água para lavar e regar as flores do túmulo da sua gente, e que já estava ali caída há um tempo sem ninguém perceber. Segurei os braços dela e a levantei devagar. Ela cambaleou um pouco, mas conseguiu ficar de pé. Disse para eu a levar até onde estava o balde, porque na idade dela já não enxergava nada. Acompanhei ela até onde o balde tinha caído. Encontramos ele sujo de lama e terra por causa do tombo. Eu ia perguntar se com a chuva já não era água suficiente, mas ela nem me deixou. Quero esfregar bem a tampa do túmulo do meu marido, disse. Senti um alívio estranho. Por um segundo pensei que ela diria: a água é para o meu túmulo, porque ninguém vem me visitar. Aí sim eu teria ficado paralisado. Disse que a acompanharia. Ela virou para mim com olhos cansados e perguntou se eu não estava com pressa. A verdade era que o serviço já tinha começado, mas eu não estava com vontade de chegar e ficar parado ao lado do caixão. Olhei o relógio, girei ele no pulso como se estivesse confirmando algo e respondi que não, que ainda faltava um pouco. Sério, a senhora me olhou como se soubesse que eu estava mentindo. Caminhamos devagar, ela com passinhos curtos e eu com a cabeça em outro lugar, ouvindo o murmúrio distante de rezas e os alto-falantes tocando um terço na área central do cemitério. Honestamente, eu não sabia onde ficavam as torneiras de água. Sabia que existiam, porque todo cemitério tem, mas não era algo importante. O detalhe é que a senhora e eu caminhamos e caminhamos entre os túmulos e não chegamos a lugar nenhum. Era como se estivéssemos perdidos, andando sem rumo certo, como se o cemitério ficasse cada vez maior. A calçada estava molhada e escorregadias, o ar cheirava a terra, cera derretida e flores podres. De repente ouvia-se o som de pássaro muito estranho ou o estalo de galho se dobrando com a garoa. Não era um passeio normal. Eu tinha aquela sensação de que o lugar nos observava, como se alguém caminhasse atrás de nós, sem se mostrar. Em um momento passamos pela capela. Do lado de fora havia gente conhecida. Poderiam ter me chamado, perguntado o que eu estava fazendo com aquela senhora. E aí estava o problema. Eu não queria dar explicações, justamente para evitar esse tipo de interação. Era por isso que pensava em entrar rápido e sair. A idosa parou, me olhou com calma e disse que estava tudo bem se eu quisesse ficar, que ela seguiria sozinha. Falou com serenidade, tranquila, mas não soltou meu braço. Tentei me soltar, mas não consegui, mesmo a mulher não pesando nada. O problema foi o que vi. As pessoas do lado de fora, os familiares e amigos da Letícia, viraram para nós e assim que a viram, fizeram o sinal da cruz. Não por mim, por ela. E não era com respeito, era com medo, como quem se protege de um demônio.
Senti um arrepio e toda a pele se arrepiou. Foi automático, um reflexo que não consegui controlar. Nesse instante, a senhora me apertou pelo braço com uma força que já não era mínima e se aproximou do meu ouvido. Me leve, não vamos demorar. Fomos direto aos tanques de água. Ela tinha razão, não demoramos nada. Da capela estávamos a uns 20 passos. Quando encheu o balde, virou para mim e disse: "De nada." Em tom de brincadeira, respondi: "Obrigado, fui eu quem fez o favor, eu que te acompanhei e tudo." Ela ajeitou o balde nas mãos e repetiu agora com uma vozinha maliciosa: "Não, pelo outro favor." Ali mesmo, sem tremer a voz, me disse: "O caroço de pêssego fui eu." Então fechou a torneira, levantou o balde e saiu andando. Nem se despediu. Quando reagi, voltei para a capela, mas já não havia ninguém na entrada. As pessoas tinham se movido para onde o caixão já estava pronto para ser descido. Me juntei, mais por respeito à mãe da Letícia do que por qualquer outra coisa. A senhora seguia chorando agarrada aos braços das irmãs e eu ali na fila a encarando, mesmo que sempre tivesse me caído mal. O estranho foi que no meio de tudo aquilo eu a vi de novo. A senhora do balde estava agachada em um túmulo à minha esquerda, limpando a lápide e arrumando flores, como havia dito. Eu não conseguia parar de olhá-la. De vez em quando ela levantava a cabeça e me pegava observando-a. Em uma dessas, sorriu para mim e acenou com a mão. O que me gelou foi que ela tinha me dito que quase não enxergava nada. Como pôde me localizar no meio de tanta gente? Os arrepios voltaram e pior ainda quando lembrei da história do caroço de pêssego. Como diabos ela sabia disso? E o que tinha a ver com aquilo? Minha mente, naquele momento, me mostrou que eu nem era capaz de formular as perguntas certas. Eu só sentia desconfiança. Quando tudo terminou, os pais da Letícia me convidaram para o almoço. Insistiram muito, outra vez em meio a lágrimas, até que aceitei. Disse que sim, mas que iria por conta própria, e no meu carro. Eles foram pelo caminho deles e eu, antes de sair, me desviei. Eu tinha que fazer isso. Queria ver a lápide que aquela senhora havia lavado com tanto cuidado. Juro que o coração parecia que ia explodir no peito. Tinha medo de encontrar o próprio nome dela, que fosse sua própria sepultura que estava limpando. Embora, para ser sincero, eu nunca soube o nome dela, então não tinha referência. A placa estava desgastada, mas ainda era possível ler bem: Fernando Fermin. Sim, um nome, e sim, poderia ter sido o marido dela. Depois do enterro, fui ao almoço, como havia prometido. Estava na mesa com a família, ouvindo as pessoas conversarem e até rirem entre lágrimas, mas eu não consegui me concentrar em nada. Minha cabeça estava grudada no mesmo ponto, rodando e rodando, repassando cada detalhe da senhora, do que me disse e de como me cumprimentou. Comi por compromisso, mas por dentro continuava girando tudo, sem conseguir colocar nada em seu lugar. Até hoje não tenho certeza, mas creio que aquela senhora não estava viva. Meu nome é Clarice Santos, e depois de ouvir muitas histórias, decidi que era o momento de contar o meu próprio relato. Isso aconteceu há uns 8 anos, quando eu estava viajando para Bogotá, na Colômbia. Me desculpem se não for muito longo, mas a verdade é que tudo aconteceu bem rápido. Naquele tempo eu estava com um grupo muito próximo de amigos da faculdade. Nós tínhamos ido até a Colômbia para participar de um congresso de física. A realidade é que, embora estivéssemos lá por questões de estudo, era inevitável também aproveitarmos a oportunidade de estar em outro país. No fim de semana, antes de voltarmos para casa,
Fizemos turismo por toda a cidade e à noite saímos para festejar. Bebemos bastante em uma discoteca que um amigo nos recomendou e ficamos dançando até mais ou menos 3 da manhã. Só quando um dos meus colegas adormeceu em uma das mesas, entendemos que era hora de voltar para o hotel. Por sorte, ficamos hospedados em um hotel que era bem perto da discoteca, então conseguimos chegar caminhando sem maiores problemas. Já no hotel, tanto eu quanto minha colega de quarto Manu sentimos uma fome terrível. Acho que não havíamos comido nada desde as 6 da tarde e, ainda meio bêbadas, decidimos ir a uma loja de conveniência que ficava na mesma rua para comprar algo. Chamamos outro colega, a quem vou chamar de Jesus, e juntos saímos caminhando, conversando bobagens. Havia a esperança de que lá vendessem comida embalada ou algo assim, já que não fazíamos ideia do que vendiam lá. Quando chegamos, por sorte, a atendente disse que podia nos preparar hot dogs, panchos ou cachorros quentes. Eu não lembro bem como ela chamou. Mas todos entendemos do que ela falava e nos animamos. Acho que cada um pediu 2 ou 3, e enquanto ela os preparava, eu fui caminhar pela loja, pensando no que comprar de salgadinhos. Foi nesse momento que senti um olhar pesado na minha nuca, junto de um arrepio que percorreu toda a minha coluna. Era uma sensação muito estranha que nunca tive. Virei-me e a uns 5 metros de mim, parado no canto da loja, vi um rapaz me encarando. A primeira coisa que me chamou a atenção nele não foram seus olhos cheios de raiva, nem sua expressão torcida ou os punhos cerrados. Isso eu percebi alguns segundos depois. O primeiro detalhe que notei foi o quão incrivelmente branco ele era. E não me refiro a um branco de alguém que nunca pega sol, ou de alguém com albinismo. Falo de um branco quase translúcido. Eu poderia jurar que conseguia ver um pouco através dele. Depois veio aquela sensação de ira contida que emanava dele e que me deixou muito assustada. Queria chamar meus amigos, mas estava muda e tinha medo de desviar os olhos, achando que ele poderia me atacar. Acabei sussurrando um oi enquanto dava um passo para trás, tentando me afastar. Foi quando ouvi um gemido profundo, como um suspiro forte e cansado. Nesse instante, Jesus me chamou. Eu me virei para ele querendo pedir ajuda, mas quando olhei de volta para o canto, aquele rapaz havia desaparecido. Corri até meus amigos que já estavam começando a comer e contei que um cara muito estranho tinha ficado me encarando. A atendente me olhou e perguntou onde ele estava. Ao descrevê-lo, apontei para o canto onde ele tinha ficado parado. Ela ficou em silêncio e simplesmente disse que naquela noite não havia entrado ninguém na loja. Achei aquilo impossível, então pedi ajuda a Jesus e juntos revisamos todos os corredores, mas não encontramos ninguém. Não pelo menos antes da atendente, que já nos observava com uma cara de "por favor, não quebrem nada", nos pedir educadamente para pararmos. Cara, ela tinha certeza absoluta de que ninguém além de nós havia entrado durante o seu turno. Eu estava bêbada e de forma muito teimosa insisti no que tinha visto, mas tive que desistir, porque a verdade era inegável. Aquele jovem de olhar furioso havia simplesmente desaparecido. Pedi para irmos embora dali o quanto antes e acabamos comendo no quarto do hotel. Não sei o que foi aquilo. Para Jesus e Manu parecia só uma história engraçada, e logo começaram a contar suas próprias experiências de medo, achando que eu estava muito bêbada e tinha imaginado tudo. Eu mesma, durante algumas horas, tentei me convencer de que tinha sonhado acordada ou algo assim. Mas naquela noite, tive pesadelos vívidos daquele rapaz me atacando, e a sensação de medo e desconfiança me perseguiu por dias. Atualmente, depois de relembrar muitas vezes aquele acontecimento, estou convencida de que foi totalmente real. Não sei como nem porquê, mas sei que tive um encontro direto com um espírito cheio de ira. E agradeço muito por naquela noite estar acompanhada dos meus amigos e não sozinha, porque se Jesus não tivesse me chamado, não sei quanto tempo aquele cruzar de olhares teria durado
nem qual teria sido o desfecho. Possessão, talvez? Meu nome é Tami e sou da Guatemala. Já fazia tempo que eu queria compartilhar uma das minhas experiências com vocês, mas não tinha me animado a fazer isso. Minha casa fica na cidade da Guatemala e vivi lá a vida inteira. A história começa numa noite, quando eu tinha aproximadamente 10 anos. Naquela época eu dormia no mesmo quarto que minha irmã, que tinha 17. Cada uma tinha sua própria cama, mas eu sempre acordava à meia-noite, quando todos já estavam dormindo, e ia deitar com ela. Desde pequena tenho a sensação de que algo me observa, como se a qualquer momento fosse acontecer alguma coisa ou eu fosse ver algo. Não é sempre, são momentos específicos. Mas naquela noite foi um desses. Eu me sentia estranha e decidi me levantar para me deitar com minha irmã. A cama dela ficava encostada na parede, onde havia uma janela, e aos pés ficava a porta do quarto que dava para o corredor. Daquela cama dava para ver as escadas que levavam ao segundo andar. Debaixo delas ficava o tanque, não sei como chamam em outros países, e ao lado ficava o banheiro. Não sei se consigo me explicar bem. Mantínhamos a porta do quarto aberta porque tínhamos uma gatinha chamada Marilu, e ela gostava de sair durante a noite. Depois que me deitei com minha irmã, estava quase pegando no sono quando percebi um barulho. Não sei em que momento começou, mas era como se alguém estivesse lavando roupa no tanque. No começo não achei estranho, porque às vezes minha mãe lavava de madrugada, já que era nesse horário que caía água na casa. Mas depois de um tempo comecei a pensar: por que ela estaria lavando completamente no escuro? Me levantei um pouco para observar da cama, mas não conseguia distinguir nada. Não dava para ver absolutamente nada. Estava tudo escuro. E isso era estranho, porque no corredor tínhamos uma cobertura de telha transparente, por onde sempre entrava a luz da lua ou da rua. Mas naquela noite não. Foi então que percebi que o que estava lá não era minha mãe. Quase chamei, pensando que talvez fosse mesmo ela, mas não o fiz. Comecei a tentar acordar minha irmã, sem fazer barulho para que aquilo não me ouvisse, mas ela tinha o sono muito pesado e não acordava. Até que a apertei com a unha e finalmente ela abriu os olhos. Pedi que não fizesse barulho e que escutasse. Perguntei se ela também ouvia alguém lavando roupa, e ela disse que sim. Então falei: a luz está apagada, não dá para ver nada, isso não é a mamãe. Nesse instante o barulho parou. Reagi rápido e pedi para minha irmã trancar a porta. Ela não hesitou e fez isso imediatamente. Mas enquanto isso começaram a se ouvir passos que vinham direto em nossa direção. Por sorte, minha irmã conseguiu trancar bem na hora em que os passos chegaram até a porta. O medo dela era visível e me abraçou com força. Minutos depois, os passos continuaram, agora se afastando da nossa porta e indo em direção à cozinha, que ficava ao lado do nosso quarto. O pior foi que, ao passar em frente à nossa janela, consegui ver uma sombra. Apesar da escuridão, percebi claramente a silhueta daquela coisa cruzando e entrando na cozinha. De repente começaram a cair panelas e pratos, como se alguém os estivesse jogando com força. O barulho era horrível. Eu estava apavorada, mas tudo parou de repente, do nada. Comecei a rezar baixinho até pegar no sono e não sei se minha irmã fez o mesmo. Na manhã seguinte, assim que acordei, corri para a cozinha para ver o estrago, mas não havia nada. Tudo estava em seu lugar, como se nada tivesse acontecido. Fui com minha irmã e contamos para minha mãe o que havia acontecido. Ela disse que não tinha ouvido nada, mas nos contou que naquela casa sempre se ouviu como se lavassem roupa no tanque.
Inclusive, lembrou que também passou por isso quando era pequena, mas garantiu que o que viveu foi muito pior. Algum dia ainda vou convencê-la a me contar. Nessa casa sempre se veem e se escutam coisas. Mas eu já me acostumei a viver com o que quer que esteja habitando ali. Já ouvi muitas coisas peculiares nesse canal, mas nunca um fantasma que lava roupa. E vocês já ouviram? Não faz muito tempo que comecei a ouvir relatos, e quando ouvi pela primeira vez, senti que era o lugar perfeito para contar o que me aconteceu. Sempre me considerei uma pessoa muito racional, não me assusto com facilidade, mas não consigo deixar de pensar no que tem acontecido comigo, sobretudo em uma noite em particular. O pior é que, como muitos que chegam aqui, sei que se eu contasse para minha família ou meus amigos, eles não acreditariam em mim. Simplesmente não creem nessas coisas e temo que me tomem por louca. Moro neste apartamento há mais de 3 anos e nunca tinha acontecido nada, até algumas semanas atrás. Eu estava sozinha, perto da meia-noite, terminando umas coisas no computador. Tudo estava tranquilo até que ouvi um arrastar suave, como pés descalços sobre o chão, algo que vinha do corredor. Pensei que fosse um barulho qualquer do prédio, mas o estranho foi que o som parava toda vez que eu deixava de digitar, como se tentasse avançar apenas quando eu fazia barulho. Fiquei parada, digitando só por digitar, prestando atenção ao som. Então ouvi-o arrastar, se aproximando devagar, até ficar apenas a alguns passos atrás de mim, na sala de jantar. Meu coração batia muito forte. Levantei-me com cuidado para acender a luz da sala de jantar. De repente, enquanto caminhava em direção ao interruptor, um golpe seco sacudiu a mesa, como se alguém tivesse batido as 2 mãos de uma vez. Fiquei paralisada com a sensação de que não deveria acender a luz. Vocês já sentiram tanto medo a ponto de preferirem não ver? Prestei atenção e achei que ouvi uma respiração baixa perto de mim, quase como uma risada que tinha dificuldade para respirar. Não sei como reagi, mas corri até a porta. Havia uma fechadura que só se abre com chave por dentro e por fora, e eu não tinha as chaves à mão, nem a mínima vontade de procurar no escuro, ali onde eu sabia que não estava sozinha. Tentei manter o controle, ou pelo menos aparentar, e fui me deitar. Mas evidentemente não dormi. Passei a noite tentando me convencer de que era só cansaço, que tudo era consequência de trabalhar demais. Disse que era o estresse, o excesso de trabalho e a falta de sono, que era apenas isso e nada mais. E naquela mesma manhã, quando já quase tinha me convencido disso, notei algo na casa quando me levantei. Eram pegadas, como se alguém tivesse caminhado descalço com os pés molhados. Já estavam secas, mas eram muito nítidas. Iam da porta até a mesa, exatamente onde ouvi o golpe, pegadas que não seguiam para nenhum outro lugar. Nos dias seguintes comecei a notar coisas estranhas. Algumas vezes encontrei a TV ligada sem volume, a cama desarrumada quando eu tinha certeza de tê-la deixado arrumada, e em uma ocasião o chuveiro estava molhado mesmo sem eu ter usado. Pequenos detalhes, mas reais demais para serem ignorados. E o pior aconteceu alguns dias depois. Acordei às 3 da manhã porque ouvi as teclas do meu computador sendo pressionadas uma por uma. Levantei tremendo e quando cheguei perto o suficiente para acender a luz, o som parou. Não vi nada estranho, mas tive a impressão de que a cadeira tinha acabado de se mover, como se alguém tivesse acabado de levantar dali. Decidi ignorar e tentar continuar como se nada tivesse acontecido, da única forma que eu sabia, trabalhando e concentrando-me no trabalho. Mas na tarde seguinte, enquanto trabalhava, levantei-me como sempre para pegar um café. Voltei e finalmente terminei um arquivo de texto que estava trabalhando. Ao revisá-lo antes de enviar,
notei uma frase escrita no meio do trabalho, sem ligação com nada do restante. Era uma frase que estava lá, sem espaços, uma frase que juro que não me lembro de ter escrito. Obrigada por me deixar entrar. Não sei quanto tempo fiquei olhando para aquilo. Acabei fechando o arquivo, sem nem salvar, desperdiçando muito trabalho. Desliguei o computador, morrendo de medo. Desde então, sigo procurando outro apartamento, mas ainda estou aqui, pois não é fácil se mudar com pouco orçamento. Já se passaram algumas semanas e nada mais aconteceu, mas não me sinto vitoriosa. Não confio que isso tenha terminado. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Estou escrevendo isso enquanto a memória ainda está fresca. Isso aconteceu há apenas alguns dias. Eu tive terça e quarta de folga do trabalho nesta semana e fiquei em casa. Sem planos, apenas relaxando e aproveitando um tempo tranquilo sozinho. Na noite de terça-feira, pensei que seria bom pedir comida, só para economizar o tempo de cozinhar. Então abri o Uber Eats, encontrei algum restaurante aleatório que ainda estava aberto e pedi uma refeição pequena. O aplicativo dizia que levaria cerca de 40 minutos. Fiquei na sala assistindo YouTube na TV. A noite estava sendo ótima até esse ponto. Depois de uns 40 minutos, acabei me levantando e, casualmente, olhei pela janela. Nem sei porquê, já que eu poderia simplesmente abrir o aplicativo e checar a entrega. Mas quando olhei, percebi que havia um carro parado na minha garagem. Imediatamente abri o aplicativo e o entregador ainda estava em rota de entrega. Mas então quem estava na minha garagem? Não sou uma pessoa de falar alto ou de confronto, então não estava disposto a sair e dizer algo a eles. Achei que com certeza perceberiam que estavam no lugar errado e iriam embora sem que eu precisasse dizer nada. Voltei para o sofá, mas me levantava a cada 2 minutos para espiar pela janela. Quando o pedido finalmente chegou, o carro ainda estava lá, parado na garagem. Da janela não dava para ver direito dentro do carro. Então, quando fui atender o entregador, perguntei se ele tinha visto alguém lá dentro. Ele disse que havia apenas um cara no banco do motorista, mas não olhou com muita atenção. Agradeci e ele foi embora. Fiquei extremamente desconfortável com aquilo. Tentei reunir coragem para ir lá fora ver o que estavam fazendo, mas apenas 5 minutos depois de eu me sentar para comer, alguém bateu na porta. Eu pulei do sofá. Meu coração disparou e fiquei parado olhando para a porta por 1 minuto, antes de andar devagar até ela, tentando fazer o mínimo de barulho. Quando olhei pelo olho mágico, não havia ninguém, mas o carro ainda estava lá fora. Respirei fundo e abri a porta. Estava escuro e silencioso. Olhei para o lado da varanda, mas não vi ninguém. Então desci pela garagem e fui até o carro. Quando olhei pela janela, quem quer que estivesse lá dentro já tinha sumido. Um arrepio percorreu meu corpo. Fui até a traseira do carro para anotar a placa, mas não havia nenhuma. Isso me deixou ainda mais assustado, porque pensei que quem quer que fosse aquele homem, ele tinha planejado aquilo. Afastei-me do carro e voltei para dentro, pois estava me sentindo muito desconfortável e sabia que era a hora de ligar para a polícia. Entrei e fechei a porta atrás de mim, mas imediatamente tive uma sensação estranha. A casa estava silenciosa, mas parecia que meus sentidos captaram que algo estava errado. Andei devagar até a sala de estar e olhei para o sofá. Meu celular tinha sumido. Cada parte do meu corpo pareceu queimar de medo. Antes mesmo que eu conseguisse me mover, ouvi lentamente o rangido de uma porta se abrindo. Depois, alguns passos discretos pelo corredor em direção à porta da frente. Mas eles pararam bem antes da esquina.
A pessoa estava ali, esperando, logo na curva perto da porta. Eu não podia simplesmente sair correndo. Fiquei paralisado por alguns segundos, até que comecei a me mover com muito cuidado, tentando não fazer barulho em direção ao outro lado da casa. Não importava o caminho que eu escolhesse, eu teria que passar perto do corredor onde o cara estava. Então, o que quer que eu fosse fazer teria que ser rápido. Hesitei por um instante. Acho que a ansiedade do que eu estava prestes a fazer me dominou por um momento, mas então me controlei e disparei correndo para a porta dos fundos. Destranquei e saí correndo da casa, e no exato momento em que passei pela porta, ouvi o homem atrás de mim chamar meu nome. Não só o meu primeiro nome, mas também o meu sobrenome. Isso me deixou tão confuso e chocado que cheguei a me virar para olhar. O homem vinha correndo em direção à porta dos fundos e eu consegui ver grande parte do rosto dele, mas não o reconheci de lugar nenhum. Virei de volta e continuei correndo. A área atrás da minha casa era apenas uma continuação plana do bairro. Não havia muitos lugares para se esconder, mas eu ainda ouvia o homem me perseguindo. Continuei correndo, passando pela próxima fileira de casas, e decidi simplesmente seguir pela calçada, esperando que passasse algum carro ou que alguém aparecesse para me ajudar. Mas depois de alguns minutos, olhei para trás e ele não estava mais lá. Demorou muito até encontrar alguém disposto a me ajudar a chamar a polícia. E quando conseguimos, o cara já tinha sumido junto com o carro. E aparentemente ele era mais esperto do que eu pensava, porque tentei rastrear meu celular, mas ele o tinha jogado no meu jardim da frente antes de fugir, para não podermos usá-lo para rastreá-lo. Se fosse apenas uma invasão ou assalto comum, eu estaria muito menos traumatizado. Mas claramente não era isso. Havia algo a mais. Era um perseguidor, alguém que sabia meu nome completo e provavelmente muito mais sobre mim. Não dá para saber há quanto tempo ele vinha me observando, nem o que queria fazer. Se passaram apenas alguns dias, mas eu já estou planejando me mudar para bem longe. Não consigo ficar aqui, sabendo que essa pessoa ainda sabe onde eu moro. Se houver alguma atualização nas próximas semanas, tentarei avisar. Esse relato não é muito grande, porém é algo que me entristece bastante. Digo isso pois no dia 4 de novembro do ano passado, perdi alguém muito importante para mim, que é minha avó/mãe. Durante os últimos 3 anos, perdi entes queridos na minha família. Minha família não é muito grande, e as pessoas que fazem parte estão partindo desse mundo. Em 2021, perdi minha bisavó, que era uma mulher muito especial em minha vida. Ela tinha 91 anos e pouco a pouco vi a vida se esvaindo dela, ao ponto de pesar 35 quilos e posteriormente falecer. No dia em que ela faleceu, senti um misto de tristeza e felicidade. Tristeza por ter perdido uma mãe e felicidade por ela não estar mais sofrendo. Ela era uma mulher incrível e tratava os netos como se fossem filhos, assim como minha avó, filha dela. No dia em que ela faleceu, algumas horas antes ouvi 2 batidas na janela do meu quarto. Ela faleceu 1h da tarde e eu estava dormindo, pois trabalhava de madrugada. Não coloquei isso como algo paranormal, porém hoje sinto que era ela, pois tive um sonho muito lindo com ela naquele dia. Geralmente não sou uma pessoa que sonha, e caso sonhe durante a noite, não me lembro de nada. Nesse sonho, ela não era idosa e sim jovem. Ela disse tudo o que sentia por mim. Me disse que estava orgulhosa por ter me visto crescer e estar trabalhando para conseguir minhas coisas. Eu a ouvia atentamente falar comigo quando acordei com uma mensagem de minha mãe. Minha bisavó havia falecido em seus braços há poucos minutos.
No outro dia, quando fiquei de folga do trabalho por conta de seu falecimento, a vi parada ao lado da minha cama. Ela sorriu e sumiu como se fosse fumaça. Depois desse dia nunca mais a vi e também não sonhei mais com ela. Em 2022, meu tio, irmão do meu pai, faleceu de forma repentina devido à pressão alta. Minha avó ficou arrasada e sua saúde, que nunca foi das melhores, se deteriorou ainda mais. Ela tinha fibrose pulmonar e, devido a um tratamento mal feito, se agravou ainda mais. Em novembro, ela foi internada e, dia após dia, sua condição foi piorando. Ela já tinha problemas nos rins e, naquele mês, seu rim estava parando. No dia que fui visitá-la, ela estava inchada e já era por conta dessa condição. Ela chorou bastante ao mencionar para mim e meu avô que viu meu tio, filho dela que havia falecido, passar na frente do vidro da UTI. Ele estava dizendo que tinha vindo buscá-la e tentei acalmá-la para fazê-la não chorar. Em certo momento, aquilo me preocupou, pois todos imaginávamos que ela sairia de lá, porém não foi o que aconteceu. Minha avó precisou ser entubada e faleceu 2 dias após ela mencionar o que tinha visto e após todos da família a visitá-la na UTI. Ela era uma mulher incrível e abençoada por Deus, assim como meu avô. Na noite do seu falecimento, tive o mesmo sonho que tive com minha bisavó. Nele, ela falava as mesmas coisas do primeiro sonho e mencionava como estava orgulhosa de mim. Porém, dessa vez não ouvi os barulhos na janela, mas acordei com ela ao meu lado da cama, dizendo que me amava e que me desejava toda a felicidade do mundo para mim e minha noiva. Enfim, faz alguns meses que minha avó se foi e ainda sinto muito sua falta, assim como todos os familiares que partiram. Digo isso pois os almoços nos fins de semana não são mais os mesmos e parece que a alegria se foi. Ela era o pilar que sustentava muita coisa, porém esse pilar não está mais em pé. Esta é a primeira vez que compartilho uma história e espero que gostem. Para começar, devo contar que sou um ciclista amador e gosto muito de pedalar à noite. Sou de Morelia, no México, uma cidade que recentemente se tornou popular no mundo do ciclismo por sua localização ideal para percursos de montanha e estrada. Numa quarta-feira, não faz muito tempo, decidi sair com meus amigos para um vilarejo próximo e fazer uma rota híbrida. Durante a subida pela estrada, acabei me afastando um pouco do grupo. Nesse trecho, enquanto pedalava sozinho, senti como se alguém estivesse me observando das laterais da estrada, mas naquele momento não aconteceu nada além dessa estranha sensação. Durante a descida pela montanha, um dos meus amigos disse que sentiu como se alguém o estivesse seguindo de perto quando ele se adiantou do grupo. Ao chegar ao final do percurso na montanha, ele nos contou isso, e nós rimos do assunto, mas ainda não levávamos a sério. Uma parte desse trajeto inclui visitar uma fazenda abandonada, onde as pessoas podem entrar e passear. Na maior parte, o lugar está bem cuidado, mas há uma área no fundo onde não é incomum encontrar trabalhos de bruxaria e símbolos que eu não conheço. Naquela tarde não foi diferente. Encontramos essas coisas, mas decidimos ignorá-las como das outras vezes. Subimos no telhado para tirar fotos e, ao descer, um dos meus amigos disse que de relance viu um homem nos observando, que rapidamente se escondeu. Ao terminar o passeio pela fazenda, já era noite e decidimos continuar descendo para chegar ao vilarejo mais próximo. Nos separamos e eu fiquei para trás. No entanto, a partir daquele momento, por todo o caminho senti e até ouvi como se outra bicicleta estivesse me seguindo de perto, cada vez mais próxima, mas não havia mais ninguém ali. Estava prestes a chegar ao vilarejo, atravessando o trecho mais escuro e perigoso do caminho, quando a bicicleta invisível parecia estar rodando quase ao meu lado.
Então, ouvi alguém sussurrar no meu ouvido: "Cuidado." Momentos depois, caí da bicicleta, mas ao fazer isso, evitei colidir em uma curva no final daquela descida, onde se atingia grande velocidade. Não aconteceu nada grave, apenas um bom tombo e alguns arranhões. Aquela quarta-feira, que parecia ser normal, terminou sendo cheia de acontecimentos estranhos, como se estivéssemos mais sensíveis que o normal a coisas que não pertencem a este plano. Algum tempo depois, passei pela mesma curva, mas durante o dia, e pude ver que havia uma cruz ali. Quando perguntei sobre ela, as pessoas do vilarejo me contaram que um ciclista havia morrido ao colidir naquela curva à noite. Bom, não tenho respostas exatas para o que me aconteceu naquele dia, mas foram acontecimentos muito interessantes.